Dando sequência, apresentaremos mais um caso de microfisioterapia, que será apresentado pela doutora Silvia de Oliveira Paulito. O tema: aplicação da microfisioterapia no granuloma anular. Doutora Silvia de Oliveira Paulito, fisioterapeuta pela Unimed, pós-graduada em ortopedia traumatológica pela UniABC, pós-graduada em terapia manual e postural pela Escola de Terapia Manual e Postural, formação internacional em microfisioterapia, docente da formação em microfisioterapia. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Agradeço também ao Afonso, o Christian, né? O pessoal da escola. E eu vou falar para vocês sobre uma paciente, né? Um estudo de caso que eu fiz. Essa paciente com granuloma anular, ela chegou para mim e foi um desafio essa paciente, porque ela chegou para mim e ela falou que já há 6 anos ela se tratava e nada funcionava, muito pelo contrário, o granuloma só aumentava. E que há 9 meses ela não fazia mais nenhum tratamento e que ela chegou para mim e falou assim: olha, eu estou aqui para tentar mais uma vez, só para não falar que eu não tentei mais uma vez. O que me falaram dessa microfisioterapia aí, daí eu falei: se chegou se me falaram é porque acho que eu tenho que ir lá ver esse negócio aí. Então, e aí foi realmente um desafio, porque ela estava com as lesões bem aguçadas, bastante dolorido, autoestima no chão, já não saía mais de casa quase, porque o aspecto da pele fica muito feio, né? E já estava meio depressiva, enfim. E aí eu falei: não, então vamos tentar, né? E a gente fez as sessões de microfisioterapia, e aí agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, um pouco, né, sobre a doença. O granuloma anular é uma doença inflamatória de causa desconhecida que leva à degeneração do tecido colágeno. Acredita-se que pode ser devido a uma reação imune do organismo a diversos agentes. É mais frequente em crianças e mulheres jovens e pode estar relacionado ao diabetes, principalmente no caso de lesões disseminadas. Essa paciente não tinha diabetes. As manifestações clínicas, né? O granuloma anular é caracterizado por lesões elevadas da cor da pele ou levemente rosadas que vão aumentando de tamanho e ganhando aspecto em anel, daí o nome anular. Esses anéis podem ser pequenos ou chegar a vários centímetros de tamanho. As lesões podem ser únicas ou múltiplas. Nem sempre o aspecto é em anel. As lesões podem aparecer com pequenos pontos elevados. Em alguns casos, elas se disseminam por todo o corpo. As localizações mais frequentes são no dorso das mãos e nos pés, mas pode atingir qualquer região. Nessa paciente, começou na mão como uma picada. Ela achou que era uma picada de inseto, e aí começou a aumentar, não cicatrizava e foi disseminando por tudo. É raro ocorrerem sintomas associados, podendo haver prurido discreto. Aí, nas bibliografias, prurido discreto, mas ela tinha bastante prurido, essa paciente que eu atendi. O diagnóstico pode ser confirmado pela biópsia, e também eles veem, né, nos estudos que um fenômeno interessante é que a lesão biopsiada pode sofrer regressão espontânea após o procedimento. O tratamento do granuloma anular pode regredir espontaneamente em alguns meses a 2 anos ou mais, dependendo da extensão do quadro. Então, essa paciente,
já há 6 anos estava com o problema, não regredia, muito pelo contrário, só estava aumentando. Então, né, não entra aí nesse esquema. O tratamento é feito com corticosteroides e infralesionais ou aplicado sobre a lesão, com ou sem oclusão, e deve ser determinado pelo médico dermatologista. Em casos mais extensos, a medicação por via oral podem ser necessárias. Baseado na regressão espontânea após a biópsia, a realização de da lesão também pode levar ao seu desaparecimento, assim como a crioterapia com nitrogênio líquido. Ela já tinha feito todos esses tratamentos e nada resolvia. Aí a paciente, né, a lesão inicial na mão direita, semelhante a uma picada de inseto, que não sarava e aumentava do centro para a periferia. Após a biópsia, confirmou-se o diagnóstico, né, de granuloma. Realizou uma série de tratamentos com vários especialistas por 6 anos sem resultado. Muito pelo contrário, as lesões foram se alastrando pelo braço direito, esquerdo e a região do pescoço. Quando já não tinha mais esperanças, interrompeu os tratamentos e há 9 meses já não fazia uso de medicamento e as lesões continuavam iguais. Iniciou-se então o tratamento da microfísio. Aqui na primeira... Se apaga. Tem que apagar. Vocês percebem? Então essas lesões, elas são elevadas. Sabe quando você olha as crateras da Lua? Eu não sei se todo mundo já viu um paciente com granuloma anular. É uma doença, não é muito comum, né? Mas é como se fosse a cratera da Lua. Você, ao toque, é muito espesso, é feio mesmo de se ver, né? Então aqui na primeira sessão, eu falei, vou fotografar. Vamos ver o que vai dar, né? Aí fotografei. Aí na segunda sessão já clareou um pouco mais. Na terceira sessão, olha a diferença. Depois, se vocês quiserem ir no meu iPad, vocês podem, eu impresso para vocês darem uma olhada, dá para aumentar para vocês verem que mudou bastante. Após a terceira sessão. Aqui uma foto da primeira sessão mais de perto. E aqui eu fotografei só o braço, mas já estava pelo pescoço, do tronco aqui para cima já estava todo disseminado. Aqui, após a terceira sessão, olha, após a terceira sessão, já quase não tinha mais. E no final da última sessão não tem foto porque a pele dela já estava quase normal, né? E aí tem o depoimento, né? Embora tenha feito a primeira sessão um tratamento descrente, né? Ela foi super descrente, aquilo que eu falei para vocês. Ela falou, vou tentar só para não falar que eu não tentei mais uma vez, né? Saí me sentindo muito bem e, para minha absoluta surpresa, em muito pouco tempo, vi que as pessoas à minha volta perceberam antes de mim a melhora que vinha ocorrendo na minha pele. Durante todos os tratamentos anteriores, nunca o granuloma havia sequer estagnado. No decorrer do tratamento, houve uma melhora marcante, de forma que após as 4 sessões, minha pele já quase não apresenta sinais do granuloma. Vale também ressaltar que mesmo antes de iniciar as sessões de microfisioterapia, já não fazia uso de qualquer medicamento ou de terapia, nenhum terapeuta. E aí a autoestima voltou. Aí a vida dela é aquilo que o colega falou, né? Muda. Então, pessoal, assim, é uma técnica que as pessoas que trabalham com a micro, a gente consegue, né? Mudar realmente a vida da pessoa, né? E depois no meu site tem, eu fiz um resumo só do depoimento dela, se vocês quiserem dar uma olhada. E ela falou, olha, eu percebi mudança interna em mim. Né? Então mudou internamente e o corpo voltou a ter vitalidade e a coisa se resolveu muito bem. Pois não.
as sessões, normalmente, as sessões nessa paciente foram, normalmente do jeito que eu faço com os pacientes. Eu faço a primeira sessão, depois de 45 dias, mais ou menos, uma segunda sessão. Depois eu dou um tempo de uns 2 meses e meio, mais ou menos. E a outra também, depois de uns 2 meses e meio, 3 meses. Foram 4. Mas na terceira já não tinha quase mais nada. As sessões da microfisioterapia são espaçadas mesmo. A gente dá o caminho, porque na verdade você vai reinformar o corpo, né? Você vai dar uma nova chance para ele se ajustar diante das informações que vieram e ele não soube fazer. Então o nosso corpo ele tem a capacidade de se autoajustar sempre, né? Se a nossa vitalidade está boa, ele vai se ajustar, né? Aquilo que ela falou da gripe. Por que eu fico com pessoas que têm gripe e eu não pego gripe? Porque eu estou com a vitalidade boa, né? Então a gente reprograma, dá os caminhos e o corpo faz a autocura, né? Então é até interessante que às vezes o paciente chega, né, e fala assim, é porque você, eu falei, não fui eu só mostrei para o seu corpo, quem se curou foi você, eu só dei os caminhos, né? Então é uma técnica assim que a gente está já há uns 6 anos, mais ou menos, acho que 8 anos já passou mais. Há 8 anos, né, trabalhando. Hoje em dia, eu particularmente, a minha agenda é micro, leitura, né, essas técnicas. Sim, muita separação. Muita separação. Perdas e separações, né? Qual o tipo de conflito que eu mais achei, né? Perdas e separações. Porque pela leitura, né, se vocês tiverem oportunidade também de saber um pouco da leitura biológica, pela leitura biológica a pele, né, está relacionada a conflito de separações desejadas ou não, e ela teve muito tempo, desde a vida fetal. Já vem um arquivo enchendo, né, e de repente o potinho derramou, desencadeou o sintoma, e com a micro a gente teve um excelente resultado. Mais alguma pergunta? Só um momento, pessoal. Logo após a palestra da Silvia, a gente abriu para perguntas, tanto para o Marcelo quanto para a Silvia. A gente pode começar agora, então, a sessão de perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá. Gente, obrigada. Né? Agradeço novamente Christian, Afonso. Eu acho assim que esse passo que foi dado aqui com esse simpósio é um grande passo para grandes mudanças no Brasil inteiro e que, se Deus quiser, sempre vai só aumentar, né? Tá bom? Obrigada, boa tarde.